Olá, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje. Eu sou Ronaldo Fernandes. Hoje, 22 de fevereiro, terça-feira, e aqui a gente vai falar sobre as notícias que mais movimentaram e ainda devem continuar movimentando o mercado ao longo da semana. Continua no radar o conflito da Rússia e os Estados Unidos, ou a Ucrânia, e ontem esse conflito ganhou novas tonalidades. O conflito avançou em suas tensões. Bom, nós tivemos o reconhecimento, a Rússia reconheceu a região de Donetsk e a região de Luhansk como regiões independentes. Essas regiões fazem parte do leste ucraniano, então são regiões da Ucrânia, mas ali vivem separatistas, grupos de apoio à Rússia. E ontem a Rússia declarou que essa região é uma região independente, ou seja, eles não reconhecem mais Donetsk e Luhansk como partes da Ucrânia. Eles reconhecem essas regiões independentes. E como ali sempre viveram apoiadores da Rússia, é como se fosse um país como a Belarus agora. É uma região, pelo menos, com independência e apoio à Rússia. E esse conflito e esse reconhecimento intensificou o conflito, porque ontem foi um dia muito importante, um dia que deve ficar marcado no registro histórico dessa guerra, desse início de guerra, porque ontem, além da Rússia reconhecer o leste ucraniano como uma região independente, a Rússia também invadiu a Ucrânia ao modo de ver de algumas pessoas. Ela reconhece essas regiões como independente e ela envia tropas para essa região. Lá em Donetsk e Luhansk já foi o primeiro lugar onde os conflitos já começaram. A gente já tinha registros e divulgações na mídia de que a Ucrânia e esse grupo separatista estava em briga. Já havia ataque armado e o grupo separatista tinha armamento de exército mesmo, armamento pesado. Então, o conflito já estava acontecendo, mortes de soldados ucranianos, soldados feridos, e aí ontem a Rússia declara independente e a Rússia entra nessa região. Bom, de um lado a gente tem a visão da Rússia que ela está entrando numa região que é independente. Do outro lado, a gente tem a visão da Ucrânia. Ela está entrando no campo ucraniano, na região ucraniana. Então, para alguns, é visto como se a guerra, a invasão, já tivesse começado. Com esse efeito, com a declaração de independência de regiões da Ucrânia, com entradas de tanques russos na região ucraniana, o Conselho de Segurança da ONU se reúne ontem à noite em caráter de emergência, uma reunião urgente, o Brasil até participou, houveram declarações de que algo precisava ser feito, outros países defendem que tinha que intensificar, era a situação diplomática, como foi a posição da China e do Brasil, dizer, olha, a gente precisa conversar mais com a Rússia, mas nenhum movimento bélico. A conclusão da reunião não teve uma conclusão, não deu em nada. Foi uma reunião muito curta, menos de 2 horas, e não teve uma conclusão se a ONU deve tomar uma ação ou não. Então, o que a gente teve é um sinal de que a Rússia vai fazer conforme ela decidir, não conforme Estados Unidos, conforme a ONU sugerir. E é o que os sinais que a gente está tendo desde o começo. Em consequência, os Estados Unidos e a Alemanha estão discutindo aplicar sanções na Rússia. Essas discussões já existiram desde lá de trás, mas nada foi colocado em prática. Agora, com tropas russas dentro de região ucraniana, os Estados Unidos e a Alemanha discutem começar a aplicar essas sanções. O problema é que essas sanções não vão atingir só a Rússia. Essas sanções elas não foram colocadas até esse momento porque o mundo inteiro pode sofrer com sanções contra a Rússia. Nós vimos as sanções contra a Belarus, as sanções são taxações, tornar o produto que elas vendem mais caro para elas e também, consequentemente, para o resto do mundo. Seria diminuir o seu valor lá dentro, mas para quem vai comprar fica mais caro. E a gente viu os efeitos disso da Belarus, porque a Belarus vende potássio, ela foi sancionada e o potássio ficou mais caro para o resto do mundo. Se a Rússia recebe sanções dos Estados Unidos, da Alemanha, o que fica mais caro para o resto do mundo é propriamente a energia,
todos os combustíveis sobem, ela está entre os principais produtores de petróleo do mundo. A gente tem o trigo, ela é o principal exportador de trigo do mundo, e as commodities que são correlacionadas vão na esteira. Na verdade, quando se sobe petróleo, tudo na cadeia ou na sequência do elo também sobe. Então, sanções contra a Rússia pode ser um perigo para o mundo todo, e a gente pode ver as inflações do mundo voltarem a subir. Então não é só uma situação regional, não é uma situação geopolítica apenas isolada, é uma situação econômica mundial. Essas sanções foram evitadas durante todo o momento de discussão, mas agora, com a Rússia entrando dentro da Ucrânia, com a Rússia entrando efetivamente na Ucrânia, essas sanções podem ser aplicadas e aí o mundo todo pode sentir o efeito delas. Bom, a gente teve na madrugada, ontem foi feriado nos Estados Unidos, então a gente não tinha movimentação das bolsas. Pegando especificamente milho e soja, que é a nossa atuação, a gente já teve na madrugada soja subindo quase 2%, e o milho subindo quase 3%. O milho sobe mais porque a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo, a Rússia o primeiro em trigo do mundo, e eles estão bem correlacionados. Então, o que a gente espera é que as commodities e o dólar suba. Ontem a gente teve o dólar em queda no Brasil, mas não dá para dizer que é um efeito tendencioso, que é a sequência de uma tendência, porque como o mercado americano estava fechado por causa do feriado, a liquidez é muito reduzida e as oscilações ficam bastante fortes. Então não foi um dia de tendência. Hoje, com as tensões se intensificando, a gente pode esperar bastante movimentação, então é um dia de cautela. Chicago já subiu 2% aí no noturno. E a gente teve também óleo subindo bastante, o petróleo está quase chegando nos $100 o barril. O gás natural também subiu bastante, que são a base ali das commodities da Rússia, gás natural e petróleo. Então a gente teve uma alta expressiva no petróleo, mais de 3% agora no movimento mais próximo, e fechou a 98,38 o barril. Bom, num outro cenário a gente tem aqui na Inglaterra, aqui em Londres, o Boris Johnson, esse senhor bem simpático, ele apresentou ontem para o parlamento britânico estava em recesso, eles voltaram do recesso ontem, e ele apresentou medidas que ele chama de convivendo com a Covid. E foi aceita a partir do dia 24 desse mês no Reino Unido, que é Inglaterra, Irlanda do Norte, 0 restrições para a Covid. A partir do dia 24, o Reino Unido tem 0 restrições para a Covid. Até mesmo para quem apresentar positivo para a Covid, estando vacinado, pode circular tranquilamente, que não vai haver problema. Nós estamos aqui, mas minha esposa, a gente está aqui em Londres, e nós fizemos uma viagem na semana passada, e o que é pedido agora é apenas as vacinas. Você não precisa mais apresentar aquele teste PCR. Você só tem que apresentar o seu certificado de vacina, você tomou as 2 ou 3 doses, você já pode ter trânsito livre até para entrar no país ou para sair, para entrar em outros países da Europa, como nós fomos para a França também, da mesma forma. E a partir de 1º/4, a Inglaterra não vai mais disponibilizar aqueles testes grátis. Você entra, faz a solicitação online, ou você liga, e eles mandam os testes grátis para sua casa. É assim que tem funcionado aqui. E a partir de 1º/4 não vai ser mais preciso. É um recado dizendo, olha, não precisa nem mais testar, porque mesmo se der positivo, você vai poder circular normalmente. As máscaras já não são mais necessárias, já faz algumas semanas, e agora é essa medida de conviver com a Covid. Claro que está sendo criticado por bastante gente, as opiniões são bastante divididas a respeito das restrições do Covid, mas no sentido econômico é um bom sinal, porque é dizer que a economia volta a rodar na sua normalidade, no seu sentido total. Então, para o mercado agora, a gente tem de maior relevância o conflito Ucrânia e Rússia, com esses novos, com essas novas ações que aconteceram ontem. Ontem foi um dia bastante histórico, bastante marcado por causa da declaração de independência das regiões da Ucrânia, por causa da entrada da Rússia no leste ucraniano, mas tem esse sinal de que a Covid pode estar sendo superada e definitivamente indo embora. Não só a Inglaterra, mas há outros países da Europa que também já anunciaram 0 restrições, não a partir de agora,
mas a partir de março. E no cenário interno no Brasil, a gente tem ainda monitoramento da PEC dos combustíveis, que essa sim pode causar um estrago tremendo nas cotações e, claro, o movimento das eleições. A PEC dos combustíveis, como tudo no Brasil, quando se fala em política, deve demorar a tramitar. E quando ela voltar a ser assunto, o mercado volta a sentir os efeitos dela. Por hoje é só. Um bom dia para vocês e até mais.